Tá todo mundo me ouvindo e vendo a tela? Beleza. Tá bom. Então, gente, vamos falar sobre cores hoje. Vamos só fazer uma cores e visão, talvez, no começo. Vamos fazer só uma revisãozinha rápida das coisas que a gente viu. Não tem tudo aqui, mas é umas partes mais importantes, que é a gente está estudando aqui ótica geométrica, que é o estudo da luz e do comportamento geométrico dela em forma de raios de luz. Então, o jeito que a luz se propaga segue algumas regrinhas. Primeira coisa, se ela estiver no meio e não mudar de meio, né, ela anda sempre em linha reta. Então, os raios de luz a gente pode considerar que são linhas retas. Outra coisa é que os raios são independentes. Então, eles conseguem se atravessar e não acontece nada, eles só seguem o caminho deles normal. E se a luz faz um caminho entre dois pontos, ela pode fazer esse mesmo caminho de volta. Se o caminho é possível entre dois pontos, então ele é possível também do segundo para o primeiro, né? Do primeiro para o segundo, do segundo para o primeiro. E é por isso que toda vez que alguém consegue te ver no espelho, você também consegue ver a pessoa no espelho. Ela consegue fazer o mesmo caminho e todo mundo está iluminado, né? Então tá. E aí a gente também viu que existem fenômenos ópticos da reflexão, refração e absorção, que é o que pode acontecer quando a luz atravessa de um meio transparente para outro meio transparente. Por exemplo, entre o vácuo e a atmosfera, ou entre a atmosfera e a água, entre o ar e o vidro, e qualquer dois meios transparentes podem acontecer essas três coisas. Então, que a luz anda em linha reta, isso daqui explica um monte de coisa. Formação de imagem, principalmente, né? Então, como que a gente enxerga a imagem? A gente enxerga imagens como se elas estivessem vindo em linha reta direto para a gente. Mesmo que às vezes elas não tenham visto, a gente enxerga, a nossa percepção é como se elas estivessem vindo em linha reta. E também sombras. E, portanto, eclipse, que é uma sombra, né? Sombra e penumbra. Sombra, penumbra e eclipse. O formato dessas coisas, a forma que acontece, é tudo explicado pelo fato de que a luz se propaga em linha reta. Tá. Aí a gente viu que os espelhos são materiais que refletem praticamente toda a luz que bate neles, então, e existe uma regra da reflexão de que o ângulo de incidência, então você tem um espelho plano e a luz vai bater aqui, a gente tinha que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ou seja, se você fizer a linha aqui, que faz 90 graus com a superfície, esse primeiro ângulozinho aqui tem que ser igual a esse outro ângulozinho aqui. Toda vez que a luz bate, é assim que funciona. Se o espelho for curvo assim, isso vai acontecer também, só que é como se você tivesse vários... É como se você tivesse vários espelhos retos, né? É um espelho reto em cada parte, então você vai ter que fazer... O negócio vai bater assim, ó. Se a luz vier, por exemplo, daqui, você vai ter que pegar a linha que faz 90 graus com a superfície, que é aqui, e aí vai ter uma reflexão assim. Enfim. Os outros espelhos também não são tão difíceis, mas o espelho plano tem essa propriedade assim. Refração é o fato de que os raios de luz dobram quando eles passam de um meio para o outro. Então, você tem, por exemplo, entre o ar e a água, ao invés de continuar por aqui, a luz dobra um pouquinho aqui, na direção dessa linha que faz 90 graus. E a absorção é simplesmente a parte da luz que ela é absorvida para as energias do material. Então, a energia de agitação do material, ou seja, a temperatura. Então, meio que quando uma coisa absorve luz, quando existe absorção, ela não é nem refletida, nem refratada, nem transmitida, ela vai ser absorvida e vai virar, por exemplo, calor, vai contribuir para o aumento da temperatura do material. Tá, então sabendo que existem essas coisas, a gente falou de alguns fenômenos, né? E vamos continuar falando desses fenômenos. Vamos falar então de cores. O que é cor? Então, lembrando, a gente está estudando propriedades geométricas da luz, que é olhar a luz como se ela fosse composta de vários raios em linha reta. Agora, cor, a propriedade de cor, de fato, ela é uma propriedade da onda da luz.
e ela está relacionada à frequência da onda. Então, eu sempre mostro isso daqui, né? Que são todas as ondas eletromagnéticas. E agora a gente está estudando especialmente essa parte aqui, ó. E assim, essa parte aqui não tem cor de verdade. Isso daqui é só para ilustrar. Essa parte aqui é tudo invisível para a gente. E essa parte aqui é a parte que a gente enxerga do espectro da luz, que são ondas eletromagnéticas, e a gente enxerga essa porção aqui. E o resto tem o quê? Raio-x, micro-ondas, rádio, tudo isso é tipo luz também, é o mesmo tipo de coisa, mas o que a gente consegue enxergar com os nossos olhos são só essas aqui. E aí ela tem as cores, tá? E a cor tá ligada com a frequência da onda. Então, o que é a frequência? A frequência de uma onda, se você pensar numa onda de luz, ou mesmo numa onda de água, ou mesmo numa onda de som, ela vai ter uma frequência. Que é o quê? Frequência é quantas ondas eu tenho em um segundo. Então, a onda ela está se propagando, ela está andando para frente. Quantas ondas dessa onda, né? Quantas oscilações eu tenho em um segundo? Isso é a frequência. E a gente mede a frequência em hertz. Hertz é nada mais que 1 dividido por segundo. Para falar, eu tenho uma quantidade de coisas por segundo. A gente chama de hertz. Então, deixa eu deixar mais claro isso aqui. Isso daqui é uma luz vermelha, por exemplo. Finge que você está no espaço e tem uma luz vermelha, puramente vermelha, vindo até você. Qual é a diferença para a luz azul? Então, pensa que você está aqui, olhando com o seu olho, aqui, o olhinho, e a luz está entrando aqui no seu olho e você está detectando ela. Quantas ondas eu vou ter a cada segundo? O que eu estou chamando de uma onda é toda vez que sai daqui e chega aqui de novo. Então, eu fui e voltei para o mesmo lugar, né? Numa onda. Então, aqui, ó, passou 1 segundo, por exemplo, e andou uma onda. Meu olho detectou uma onda. Então, tipo assim, essa parte aqui é tipo como se fosse uma onda. E aí depois repete. Aí vai contando 2 ondas, 3 ondas, 4 ondas. Isso é frequência. E aí o que eu tô falando para vocês é que a cor, a nossa percepção de cores é determinada pela frequência. Ou seja, a gente vê vermelho quando a frequência é essa daqui do vermelho, e a gente vê verde quando a frequência é a do verde, que é uma frequência maior ou menor. E aí, a frequência do vermelho é a menor de todas, das luzes que a gente enxerga, né? É a menor de todas, que significa que demora mais para passar uma onda. Ela é essa onda grandona aqui. A frequência do amarelo é um pouco maior, a frequência do verde é um pouco maior, e do azul é maior ainda, e do violeta, que não tinha aqui a cor violeta, é maior ainda. Tá? Então, vocês podem pensar que... Vocês podem realmente ficar com essa imagem na cabeça aqui, ó. A onda vermelha, ela é tipo assim. Ela é tipo uma onda maior. Elas são todas pequenas, na verdade, assim, né? Mas a onda vermelha é bem maior de frequência, e a onda verde é um pouco no meio termo, e a onda azul, ela é mais rapidinha, assim. Então, a frequência dela é maior, e a gente vê azul, violeta. O que mais que eu ia falar aqui? Assim, aí a ordem da frequência é a ordem das cores do arco-íris. Então, a gente vai ter aqui vermelho, a gente vai ter aqui vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro, violeta, né? Então, essa é a ordem de quanto que a frequência vai ficando mais alta. Tá vendo? Aqui, esses números... Eita, tá branco um pincel, né? Esses números aqui estão medindo a frequência, tá vendo? E eles estão aumentando nessa direção. Então, menor a frequência do vermelho, maior a frequência do violeta. E aí, deixa eu voltar isso aqui. Vocês entenderam esse conceito? Então, luz é energia viajando no espaço. A luz que tem a menor frequência que a gente consegue enxergar é o vermelho, e a luz que tem a maior frequência que a gente consegue enxergar, aquela pequenininha e vai andando assim, é o violeta. Beleza? E aí, alguém
Vocês entenderam? Tá tudo bem com essa... Alguma dúvida em relação a isso aqui? Isso é o jeito que o nosso olho interpreta as coisas. E, assim, a interpretação mesmo da luz, ela é subjetiva. Então, a gente poderia muito bem estar enxergando cores de vários... O outro poderia estar enxergando cor de um outro jeito e a gente não conseguiria explicar, né? Opa! Oi, Vigner, quer falar alguma coisa? É sobre o que a aula de hoje? É sobre cor. Ah, tá. Então, ó, aqui são as cores da luz. A luz tem várias cores e a cor que a gente vê depende da frequência dessa onda. Tá? A luz branca é a luz que resulta da combinação de todas as cores ao mesmo tempo. Então, é quando você está recebendo cores de todas as cores ao mesmo tempo. Tá? E um dos primeiros experimentos em que foi feita a decomposição da luz foi com o Newton, em 1665. Então, ele viu que a luz separava de cores. Na verdade, o pessoal já sabia isso, mas eles tinham outras teorias para explicar que não essa. Que quando você pega um prisma, que é só um pedaço de vidro em formato triangular, e você joga luz branca nele, tipo a luz que vem do sol, a luz sai como arco-íris. Ela sai de várias cores. Então, apesar de que a luz é característica da onda, como a gente está vendo aqui, é uma característica da frequência. Só que ela afeta o jeito que a luz funciona geometricamente, né? Porque sai o vermelho por cima, aí depois sai o laranja um pouco mais embaixo e no ponto mais baixo sai o violeta. Então, isso daqui é um prisma. Aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que é mesmo na vida real, né? O experimento. Vou mostrar aqui. Ai, o anúncio. Olha só. Aqui, ó. Aqui ele está fazendo esse experimento na vida real. Então, você tem aqui um prisma bem comprido até, mas ele tem esse formato triangular, só que comprido, porque a luz dele vai ser comprida também. E aí ele está pegando para a luz passar só numa parte dele. E aí ele vai ligar. Então, uma luz que tem todas as frequências misturadas está sendo jogada nesse prisma e elas estão se decompondo, ou seja, está saindo cada uma num ângulo diferente, então dá para ver cada uma separadamente em cada uma das cores do arco-íris. Tá? Então, essa é a experiência que o Newton fez lá com a janela dele e um pedacinho bem polido de vidro. E aí, o pessoal achava que isso era por causa da impureza do material, que as luzes separavam, assim. Não que a luz branca era composta das outras, mas aí o Newton fez esse experimento aqui, que é colocar um outro prisma na direção oposta, e ele viu que as cores se juntam de novo, se ele inverter o caminho, as cores se juntam de novo e formam a luz branca de novo. Então, hoje a gente tem esse conhecimento de que a luz branca é a junção, da combinação de todas as cores, de todas as frequências de luz. E aí, o motivo pelo qual isso acontece é bem bacana. Cadê? Você tem refração. Então, lembra que eu falei, a gente estudou refração. Quando o negócio entra, muda de meio transparente para um outro meio transparente, tipo do ar para a água, a luz dobra, né? Ela dobra um pouquinho. E aí acontece que para cada frequência, ou seja, para cada cor, a luz dobra diferente. Então, a refração é diferente, o índice de refração do material é diferente dependendo da cor. Por isso ele separa as cores, porque elas passam aí por caminhos diferentes. Algumas cores passam melhor e outras cores passam pior. Então, uma explicação legal está aqui nesse vídeo, que eu vou falando para vocês porque ele está em inglês, mas depois vocês podem ver com legenda. Tá, então a luz, se você passa a luz reta num pedaço de vidro,
do ar para o pedaço de vidro, depois para o ar de novo, ela passa em linha reta, né? Só que o que acontece de verdade é com a onda, se você vê além do raio, tem a onda, né? Ela diminui de velocidade quando ela está dentro do material. Então, ela está no ar, ela está com uma velocidade, ela diminui de velocidade dentro do material e aumenta de velocidade de novo quando sai. Vocês já devem ter ouvido falar que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E isso é verdade quando você está falando do vácuo. Mas nos materiais, a luz ela realmente diminui a velocidade dela. Ela não tem sempre a mesma velocidade, ela pode diminuir. Mas a do vácuo é a mais rápida. Essa luz que você está falando é a luz do sol? Sim, a luz do sol é um exemplo de luz branca. Mas uma lâmpada, tipo incandescente, ela também joga luz para os lados de todas as cores, de todas as frequências. Então, você tem uma lâmpada branca, também pode ser luz dessa lâmpada branca. Qualquer coisa que você vê branco é porque está saindo luz de todas as frequências dessa coisa. O sol é o grande exemplo que ilumina todo mundo, né? Tá, então, por que o prisma divide as cores da luz? Então, a luz ela diminui de velocidade quando ela passa no meio. E quando ela passa com um ângulo, então quando ela chega torta o raio de luz, isso vai causar a divisão dos raios. Por quê? Deixa eu passar um pouquinho aqui. Você pode pensar que a luz branca, como se você estivesse vendo as ondas, tipo onda de água, olhando de cima. E cada frequência é uma cor diferente. E a luz branca são todas as cores. Então você pode pensar que tá acontecendo uma coisa meio assim. E aí que você está olhando cada cor separadamente. Então vamos olhar só o vermelho. Quando você pega o vermelho, toda vez que a parte da frente da onda da luz chega aqui no prisma, né, nesse pedaço de vidro, ela desacelera. Só que chega só metade. Você está vendo? Só tem metade da parte da frente da onda chegando, já desacelerou uma metade, a outra metade continua acelerada, porque ela ainda está no meio de trás. Isso faz a luz dobrar. Na verdade, essa daqui é a explicação de por que a luz dobra. Porque a onda ela é desacelerada pouco a pouco, a parte da frente da onda. E aí ela acaba tendo esse efeito de dobrar. Daí está mostrando aqui que frequências diferentes, elas dobram para direções diferentes. Porque uma é mais rápida que a outra mesmo. Isso acontece naturalmente quando a onda chega, ela atrasa, vai atrasando. E cada uma sai para um ângulo. Então, esse é o motivo pelo qual um prisma consegue separar a luz. Aqui, ó, ele coloca em formato de ondinha mesmo para ficar melhor ainda de visualizar, né? Então, você tem essas ondas no espaço, cada uma tem uma frequência diferente. Tá vendo? A violeta tem a frequência maior, então ela tem mais ondas por segundo passando. A vermelha é mais devagar e o fato de que a vermelha ela é menos desviada é porque ela interage menos com os átomos do material, com os elétrons do material. A roxa, que ela consegue interagir mais, ela tem mais energia e interage mais com os átomos do material. Por isso, ela fica mais atrasada. E aí, quanto mais interage com o material, mais o negócio demora para andar, né? E aí, maior também o desvio que ela tem. Tá? Então, esse vídeo é bem legal. Se tivesse em português seria massa, mas eu vou passar para vocês mesmo assim. Então, basicamente, o que acontece é isso aqui. O material vai ter um índice de refração diferente para cada uma das cores e vai acabar dividindo elas. Esse é o mesmo princípio do arco-íris. O arco-íris se forma por causa desse tipo de efeito quando ele acontece em gotas de água que estão no céu. Então, o arco-íris se forma do lado oposto de onde está o Sol. O Sol bate nas gotículas de água que estão no céu e elas fazem esse trajeto aqui, ó.
elas entram na gota de água e elas dobram um pouquinho, né? Então, ao invés de passar reto assim, elas dobram. Existe uma reflexão interna aqui total, reflete. E depois elas saem da gota já separadas, porque aqui as cores se dividem. Aqui ele está mostrando só o vermelho e o violeta, mas tem todas as outras cores estão aqui no meio, essas cores do arco-íris. E aí forma a imagem que a gente vê no céu. Beleza? Então, é isso. Não só quando forma um arco-íris depois de chover, mas também aqueles arco-íris que a gente vê a cachoeira formando. É porque a cachoeira fica espirrando água, né, de spray o tempo todo ao redor dela. Então, a gente vê o arco-íris se formando. Dependendo do ângulo que a gente está em relação ao sol, a gente consegue ver a forma do arco-íris ali em torno da cachoeira. Beleza? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Beleza. Então vamos falar da cor dos objetos. Porque a gente falou da luz e as cores que a própria luz tem. Mas o que é as cores, o que é a cor dos objetos que a gente percebe? E aí, a explicação é que a cor dos objetos, ela é o resultado da reflexão e da absorção da luz nos objetos. Então, a gente, como a gente já comentou, o que é enxergar? Enxergar é quando uma luz que vem de algum outro lugar, né, de alguma fonte de luz, tipo essa lâmpada ou sol, quando essa luz ela vai na direção do objeto, reflete no objeto e chega nos seus olhos. E é só aí que você consegue enxergar uma imagem. Quando chega uma luz que bateu no objeto, foi diretamente para os seus olhos. Então, quando a gente vê uma cor, significa que o objeto está só refletindo essa cor. Por exemplo, se eu tenho essa caixa laranja, que está recebendo uma luz do sol. Eu sei que a gente vê o sol diretamente amarelo, mas na verdade o sol é branco. A gente vê ele amarelo por causa de uma característica do nosso céu, tá? Enfim, mas a luz que está vindo para a gente é a luz de todas as cores, que é a mesma coisa que a luz branca, certo? Então você tem lá, por exemplo, a luz do sol, ela bate aqui nesse objeto e reflete. Só que se eu enxergo esse objeto laranja, significa que só veio luz laranja para o meu olho. Ou seja, todas as outras cores que estavam nessa luz branca aqui, esse objeto absorveu. Essa luz branca tem todas as cores, azul, tem vermelho, tem tudo. Ele só refletiu a laranja. Então, ele absorveu todas as outras. Então, o que é absorver? Absorver é quando ele pega a energia da luz mesmo e some com ela. Não some, né? Ele usa para a própria energia de agitação e temperatura que ele tem. Então, ele absorveu todas as outras cores. E só a luz laranja refletida. Então, isso que é a cor dos objetos. Tá? Então, o objeto, ele é branco. Quando um objeto é branco, significa que ele não está absorvendo nenhuma cor. Ele reflete todas elas. Todas as cores são refletidas por ele, que vem do sol, por exemplo. E se um objeto é preto, isso é ao contrário. Então, o preto, ele é uma cor que a gente chama porque a gente enxerga a cor, mas, na verdade, ele é como se fosse a ausência da cor. Quando a gente não está vendo nada, a gente enxerga preto. É assim que o nosso cérebro interpreta quando não está chegando luz. Então, um objeto é preto quando ele está absorvendo toda a luz e não está emitindo nada para a gente, para os nossos olhos. É isso que a gente enxerga como preto. E aí, se você, por exemplo, iluminar um objeto que é branco com luz branca, você vai ver ele branco. Se você iluminar um objeto que é branco com luz azul, você vai ver ele azul, porque ele sempre reflete qualquer cor que for colocado nele. Inclusive, se for só o azul, ele vai refletir só azul. Então, se você tacar luz azul no objeto branco, ele vai ficar azul, né? Não branco. Se você colocar luz branca no objeto preto, aí ele não vai absorver nada. E o que você vai ver? Você vai ver preto.
porque preto não, é nada, é quando não chega nada no seu olho. Se um objeto for de uma cor pura, ou seja, o que é ser de uma cor? O negócio não é de uma cor, ele está, né? Mas a gente define ser de uma cor quando você joga luz branca no negócio e ele é dessa cor na luz branca. Então, se eu estou falando que esse objeto é azul, é porque ele é azul na luz branca. Ele pega a luz branca, absorve todas as outras cores e só reflete o azul. Se eu jogo luz verde no objeto azul, ele não vai emitir nada, porque ele não vai refletir nada, porque ele só reflete azul. Então, ele não vai refletir verde, certo? Então, o que eu vou ver se eu jogar luz verde no objeto azul? Vou ver preto, porque preto é quando não chega nada no meu olho. Deu para entender isso aqui? Ficou confuso? Pode ficar confuso, né? Essas são experiências que a gente pode fazer. Beleza. Ó, aí tem um experimentozinho, cadê? Do disco de Newton. Não sei se vocês já viram, esse é um experimento que dá para fazer em casa. Eu só não fiz aqui porque eu não consegui. Eu não consegui, não tinha tinta na impressora para imprimir. Mas também vocês podem pintar um disco de todas as cores do arco-íris, tipo esse aí, e ver ele girando. Então, o que acontece se você gira um disco desse muito rápido? Vamos ver. Aqui ele até colocou um motorzinho, então é até mais... Mas você pode colocar a ponta de um lápis e girar o lápis assim. Ó, quando a gente pega um disco colorido e gira ele, e fica girando, ele aparece pra gente como branco. Né? Parece um objeto branco. Se a gente não visse que ele tá... Esse vídeo é curtinho. Se a gente não visse que ele tá girando, ia parecer só um objeto branco. Isso acontece justamente porque a luz branca, né, é a junção de todas as frequências. Mas por quê, né? O negócio é, na verdade, é a própria visão, porque a taxa que a gente percebe as coisas, a gente tem uma taxa para a gente perceber as coisas, né? Então a gente olha para um ponto, a luz vem até o nosso olho, aí ela é refletida no nosso olho, ela forma aqui atrás, que nem a gente vai falar depois, e o nosso cérebro interpreta. Isso demora um tempo. Um tempinho muito rápido, mas demora algum tempo. E aí, quando vem outra leva de luz, vem para o nosso olho, nosso cérebro interpreta. Vem para o nosso olho, nosso cérebro interpreta. Aí você está olhando por um ponto fixo aqui desse círculo. Se você está olhando ponto fixo desse círculo, aí ele estava verde, né? Ele tá refletindo luz verde, por exemplo, mas ele está girando muito rápido. Então, logo esse verde passou a ser azul, depois passou a ser amarelo, depois passou a ser vermelho, enfim, todas as cores. E aí o seu cérebro recebe toda essa informação ao mesmo tempo. Ele não está analisando ela separadamente. Então, é a taxa que o nosso cérebro está funcionando faz a gente ver a cor branca, porque ele está enxergando todas as frequências ao mesmo tempo, já que elas estão mudando, né? Já que o objeto está mudando de lugar muito rápido. E aí a gente vê branco. Então, é uma outra jeito de mostrar que a junção das cores todas, quando você está falando de luz, né? A junção de todas as cores é o branco. Aí, o último exemplo de como iluminar os objetos, né? Isso daqui tem que saber, você vai ter até exercício disso aqui, é que um objeto azul, por exemplo, é o objeto que recebe luz branca e ele só reflete azul. E aí ele absorve tudo, todo o resto. Então, se você jogar luz azul no objeto azul, ele vai refletir toda essa luz e você vai ver ele azul. Se você jogar luz laranja no objeto azul, não vai refletir nada, ele vai absorver tudo. Beleza? Então, é assim que funcionam os objetinhos. Só ver um negócio. Tá. Beleza. Então, aí, o pessoal criou o sistema de cores aditivas, porque é o seguinte, para ter a luz branca, eu não necessariamente preciso ter todas as cores. Não desse jeito. Existem cores básicas, que a gente chama de cores primárias, que formam a luz branca. São 3. São só elas 3.
Por quê? Porque essas cores primárias, além de formar luz branca, elas conseguem formar todas as outras cores. Então, esse daqui é o que a gente chama de sistema de cores aditivas primárias. As cores são verde, azul e vermelho. Que se a gente misturar essas cores em graus diferentes, a gente consegue qualquer cor de luz que existe. Também é chamado de sistema RGB, que significa, em inglês, né? Essas cores, red, green, blue. São as cores em inglês. Opa, as cores primárias. Ai, meu Deus, tá ruim a caneta. Enfim. Então, elas geram todas as outras. E isso daqui não é a mesma coisa que misturar tinta. Aqui a gente está misturando luz. Tem uma diferença, né? Mistura de tinta, mistura de luz. Porque a luz é uma coisa que está sendo emitida. E a tinta, ela está refletindo luz de outro lugar. Então, é um pouquinho diferente. Por isso que não é a mesma coisa que a gente via lá quando a gente era bem pequenininho, que a gente mistura as cores. Lembra que as cores primárias lá são amarelo, vermelho e azul? Aqui não é amarelo, vermelho e azul. Aqui é amarelo, verde e azul. Tá? Então, é um pouco diferente. Aí, ó, aqui tem uma simulaçãozinha daquelas mostrando como é que a gente percebe as cores. Então, se eu colocar vermelho, verde e azul, todas no mesmo tanto, o que eu estou enxergando é branco. Certo? Se eu colocar só verde e azul, o que eu estou enxergando é essa cor chamada ciano, que é um azul claro. Se eu colocar só vermelho e verde, a cor que eu enxergo é o amarelo. Então, essas são as cores primárias da luz, que são as cores que a luz faz e chama sistema aditivo, porque você está adicionando luz, né? Toda vez que você chega numa cor. Quê? Não entendi, não. As lâmpadas brancas de bulbo, as LED, cara, LED, não, a LED não é assim não que funciona. Se eu não me engano, ela tem um gás dentro. Deixa eu ver. Tem lâmpada de vários jeitos. Tem uma lâmpada que é incandescente, que ela aquece quando o negócio só passa uma corrente num fio e ele superaquece e ele lança toda a radiação para todos os lados. Essa aquece a gente muito. Tem aquelas lâmpadas aquelas lâmpadas compridas, sabe? Que tem em alguns lugares no teto. Essas lâmpadas, elas têm um gás dentro. E esse gás, a gente passa energia para o gás e os átomos deles emitem radiação. Tipo a luz negra que eu expliquei. Não sei se você viu que eu expliquei a luz negra lá naquele dia. É aquele mesmo tipo de processo. Os átomos recebem a energia elétrica e aí eles emitem de novo os níveis de energia. E o LED é um cristal que, por uns princípios parecidos, também recebe energia elétrica e emite luz, os átomos mesmo. Essas são as do teto normal. Ou é LED, ou é essa de gás, tá? Ou é incandescente. São as lâmpadas, normalmente são as lâmpadas que tem em todo lugar, assim. Tá, então beleza. Então a gente tem isso aqui, que é as cores azul, verde e vermelho de lâmpada, de luz, elas geram todas as outras cores. Mas e se a gente está falando das cores de tinta, por exemplo, ou de pigmento, ou de objetos? Bom, lá quando a gente é criança, a gente aprende, né? Que se a gente misturar, que as cores primárias são vermelho, verde e azul, vermelho, amarelo e azul, porque elas não conseguem ser feitas como mistura de nenhuma outra cor. Mas isso está errado. Na verdade, a gente consegue misturar outras cores para formar essas cores. Vermelho, azul e amarelo. E aí, com teoria de luz, o pessoal entendeu melhor isso e fez uma formulação melhor de cores primárias para tinta e para objetos e para pigmento.
Por que que tem que ser, por que que é diferente? Porque a luz, quando você junta 3 lâmpadas de cores diferentes, você está juntando luz de todas essas frequências. Quando você junta 3 objetos de cores diferentes, você está subtraindo luz. Por quê? Por exemplo, se você tem uma tinta de uma cor, por exemplo, uma cor aleatória tipo laranja, o que você sabe é que o objeto absorve certas luzes. Por exemplo, azul e roxo. Esse laranja aqui, ele absorve azul e roxo. Ele é um laranja esverdeado, sei lá. Essa azul aqui, ela absorve verde. Tá? Aí, a resultante, quando você misturar as tintas, vai absorver. Ela vai ser de outra cor, né? Porque ela vai absorver azul, roxo e verde. Vai absorver as 3 coisas. Então, a gente chama de subtrativa porque quando você junta um objeto que absorve um tipo de cor e um outro objeto que absorve outro tipo de cor, o objeto conjunto absorve as 2 cores. E aí você vai subtraindo as frequências que são absorvidas e vai ter algumas emitidas, tá? Então é diferente o esquema de cores. Esse esquema de cores aqui, para juntar e fazer todas as outras cores, é usado, por exemplo, para impressora. Então, a impressora toner, você vai ter lá que ela funciona pelo sistema que também chama CMYK. Isso também é o nome das cores, é ciano, magenta, tá? E amarelo e preto. O preto precisa fazer também para dar os contornos. E é isso, então a gente tem o sistema RGB, que funciona para a luz, então fala sobre mistura de frequências de luz, e o sistema CMYK, que funciona para pigmentos, para tintas. Então, vou mostrar aqui para vocês. Se você juntar todas essas 3 cores, as cores primárias são diferentes, são ciano, amarelo e magenta. Quando mistura magenta e amarelo, forma vermelho. Quando mistura ciano e amarelo, forma verde. Magenta e ciano forma azul. E quando mistura as 3, forma preto. Isso aqui não é tipo para ficar decorando e tal, é mais para vocês saberem que existe um sistema, por exemplo, a sua TV usa um sistema RGB para formar as cores. Ela tem essas cores base e aí ela forma todas as outras cores que você conhece em cada pixel da tela da TV. Enquanto aqui, isso daqui serve para tinta e para impressão. Então, você tem uma tinta dessa cor, dessa cor e dessa cor, você consegue fazer tinta de todas as outras cores. Cadê? Aqui tem um videozinho da tinta. Eu achei legal porque isso daqui também é bem usado em aquarela. Essas cores aqui não são amarelo, vermelho e azul. Elas são ciano, magenta e amarelo. Na verdade. Aí aqui ele junta, olha. Esse esquema aqui forma mais cores do que aquele esquema que a gente aprende quando a gente é criança. Então aqui ele junta, fez a gororoba aqui, mas no meio dá preto. Ali entre o ciano e o amarelo dá verde, apesar de só dá para ver um pouquinho, que ele misturou muito. Tem o vermelho entre o amarelo e o magenta. E é isso. Então esse é o sistema subtrativo das cores, que serve para tinta e pigmento e outras coisas. Então é isso. A junção deles todos dá o preto, enquanto a junção das luzes verde, azul e vermelho dá branco. Isso aqui é mais uma curiosidade do que exatamente assim para vocês decorarem. Não precisa decorar essas cores, nem nada assim. Saibam que existe, que, por exemplo, isso daqui é usado na tecnologia, né, para fazer impressões e tinta e pintura. Isso aqui é usado para fazer as imagens que você vê no seu computador, no seu celular. E, enfim, as luzes que a gente percebe, né? Existem ainda os filtros de cor, mas eu acho que isso é um negócio bem simples de você pensar. Filtro de cor é simplesmente uma película que é de uma certa cor, e ela só deixa passar a cor certa. Então, você joga uma luz branca aqui. Joga uma luz branca num filtro vermelho, ele só vai deixar passar vermelho, por exemplo. E aí, se a luz que você joga é de uma cor que não é vermelho, não passa nada. Não passa nada de nenhuma outra cor, só passa o vermelho, tá vendo? E aí, enfim. E existem esses filtros de cores também. Tá. Então, essa é a parte sobre cor. Bom, sobrou um tempo, então eu vou começar a falar sobre visão.
talvez dê para falar tudo, mas eu acho que fica muito grande. Então, vou falar um pouco. Vamos ver o que a gente consegue dizer. Tem alguma dúvida até aqui? Dessas coisas que eu falei? Não. Beleza. Ah, mais uma coisa. Eu escrevi aqui pequenininho. Um carro preto esquenta mais que um carro branco no sol. Então, vocês lembram que eu falei que a absorção é justamente você pegar essa energia dessa luz e usar para sua própria temperatura aumentar? É isso que acontece. Quando uma coisa é preta, ela absorve toda a luz que cai sobre ela. Então, ela aumenta a temperatura mais fácil. Enquanto uma coisa branca reflete toda a luz, então essa luz vai para outro lugar. Ela não absorve nada. Então, em geral, um objeto preto, ele aquece mais fácil do que um objeto branco. Se você deixar um carro branco e um carro preto no sol, o carro preto ele vai aquecer mais do que o carro branco. Faz sentido? Ele absorve toda a luz, enquanto a luz visível mesmo, enquanto que o branco não absorve nada, ele reflete tudo. Se você sair com uma roupa preta, a regra, entre aspas, é que você vai ficar com mais calor. Não necessariamente, porque se a roupa for bem soltinha, então essa roupa preta não vai estar encostando muito em você. Quem vai estar na temperatura alta é ela, né? Mas se for uma roupa preta, por exemplo, colada no corpo, aí ela vai estar em contato com você, a temperatura dela vai ser muito maior do que em comparação com uma roupa branca. Então, se você sair de preto, normalmente você vai ficar com mais calor. Isso também depende do tipo de material das roupas, mas se você comparar o mesmo material, o branco e o preto vai aquecer mais. Beleza? Então, vamos falar de visão. Só dar um tempo. Tá. Vamos falar aqui de visão, então. Como é que a gente enxerga as coisas? Como é que a gente percebe as coisas? A gente falou que a luz ela se propaga de um jeito, que as imagens se formam não sei aonde, que existem cores. Como é que o nosso olho funciona para conseguir perceber essas coisas? Então, a gente entra um pouquinho na biologia aqui. Qual que é o caminho que os raios de luz fazem no seu olho? Como a gente já falou várias vezes, se a gente está enxergando uma coisa, é porque tem alguma fonte de luz, ou a gente está enxergando a fonte de luz direto, ou a gente está enxergando uma fonte de luz secundária, que é justamente uma luz veio de uma fonte de luz de verdade, primária, refletiu na coisa e veio para os meus olhos. E por isso eu estou vendo a imagem. Quando a luz vem para os nossos olhos, acontece o quê? Então, a gente tem aqui nos nossos olhos, a gente tem a nossa pálpebra, né? A gente vai ter a pupila e a íris. A íris são os músculos em torno da pupila e a pupila é o buraquinho. É realmente como se fosse um buraco mesmo. E aí a gente vai ter, depois dela, a gente vai ter aqui no meio a córnea. E depois a gente tem o cristalino. E aí a gente vai ter os músculos, bem aqui. E aqui atrás, essa parede toda aqui, é a retina. E aqui a gente tem o nervo óptico que vai levar as informações para o cérebro. Então, a pupila, ela controla a quantidade da luz que entra. Então, a gente está com a pupila, que é a parte preta do olho, dilatada, significa que vai entrar muita luz, e ela está pequenininha, significa que vai entrar pouca luz. Então, se você não façam isso em casa, obviamente, mas lá quando você vai no médico, né? Quando você vai no oftalmologista, ele vai colocar uma luz aqui no seu olho, perto do seu olho, sua pupila faz o quê? Ela diminui, tá? E aí, ela diminui por quê? Porque o seu olho está controlando para não receber luz demais. Ele está fechando mesmo porque ele ficou sensível demais à luz. E aí você está tentando ver o negócio longe também, a pupila dilata, enfim. Ela tenta abrir para conseguir entrar mais luz nela quando você está no escuro, por exemplo. Aí a luz passa pela pupila e ela passa pela córnea. A córnea
é como se fosse um negócio, uma camada de líquido transparente. Então, a gente tem tipo uma camada de líquido transparente bem aqui, ó, que a luz passa por ela. E como a gente já viu, em meios transparentes, qualquer meio transparente que seja, né, a luz vai dobrar. Então, a gente tinha lá, se a gente tem aqui um pedaço de vidro ou a sua córnea, tanto faz, a gente vai ver que a luz vai aqui do ar e ela vai dobrar aqui, ó. E aí ela vai sair, enfim, vai sair na direção que ela estava. Então, a córnea funciona como se fosse uma lente. Ela é uma película curva e transparente. Aí depois o cristalino funciona como se fosse uma outra lente. Só que essa outra lente, ela ajusta. É ele que ajusta o nosso foco. Então, esses músculos aqui, são os músculos ciliares, eles conseguem esticar, é como se fosse uma lente, mas ela estica ou comprime. Então, ela muda os valores dela, né? Dependendo da situação, para a gente conseguir focar a imagem que a gente está vendo. Ela faz isso automaticamente. E a retina, que é essa parede aqui de trás, é onde a imagem se forma. Como que a imagem se forma? Peraí. Não, aí depois, tá, a gente vai falar como que a imagem se forma já já. Depois disso, então, seguindo, né, o caminho, a imagem se forma na retina e existem célulazinhas aqui que elas são especializadas em receber luz e identificar o comportamento da luz. Então, você tem células receptoras de luz que elas convertem essa luz em pulsos elétricos, tá? Em eletricidade. Então, a gente tem os pulsos elétricos, vocês já viram, deve ter visto em biologia, que os nossos neurônios, todo o nosso corpo e do nosso cérebro, eles ficam transmitindo pulsos elétricos uns para os outros, é assim que a informação viaja no nosso cérebro e no corpo. Aqui também. Então, o que acontece? Essas células que estão aqui, elas vão passando a informação, elas vão transformando em pulsos elétricos e mandando para o nervo óptico. E esses pulsos elétricos vão ser interpretados pelo cérebro, igual o computador, que só funciona com 0 e 1, e mesmo assim consegue toda a informação, ela vai lá e manda os pulsos elétricos todinhos para o cérebro. E no cérebro a gente interpreta. A imagem que forma, por causa do formato aqui do cristalino e da córnea, a imagem que forma aqui forma uma imagem real mesmo, e ela é invertida. Então, tudo que a imagem é formada é invertida aqui na nossa retina, e no cérebro a gente interpreta de volta. E aí, das células que ficam aqui, a gente tem dois tipos. Os cones, importante, viu? Os cones percebem as cores. Então, são células especiais. A gente tem aqui uma visão mais detalhada, sei lá. Mas não, nada demais. Tem o cone, que é esse gordinho azul aqui. Ele percebe, ele tem um sensor capaz de perceber as cores. E ele guarda a informação sobre as cores e transforma em pulsos elétricos. E os bastonetes, que eles percebem mais a intensidade da luz do que as cores. Percebem as imagens em preto e branco, para a gente saber a profundidade, para a gente saber o contorno das coisas. E essas duas células transformam a informação da imagem que é formada em impulsos elétricos que são levados para os cérebros. Então, cones, lembrem bem, cones percebem as cores e os bastonetes percebem intensidade ou percebem imagem em preto e branco, beleza? Deixa eu ver. E aí, por último, os pulsos elétricos vão até o cérebro e eles são interpretados lá. E aí a gente tem a noção de enxergar. A gente enxerga depois que o nosso cérebro já interpretou tudo e a gente vê. Beleza? Vocês entenderam isso aí? Alguma dúvida? Tem alguém aí? Acordados? Rapidinho, deixa eu só pegar aqui o nome de vocês para colocar na chamada, né? Caso tem gente que chegou atrasada e tal. Pronto. Beleza.
Então, é assim que funciona a nossa visão. Agora, eu não falei detalhe de como que a imagem é formada, né? Como eu falei, a córnea e o cristalino juntos funcionam como uma lente. E a gente não viu como é que é uma lente, né? A gente não viu em detalhes como é que uma lente funciona. Mas é o seguinte, uma lente funciona baseada no princípio da refração. De novo. Então, hoje a gente viu coisa relacionada à reflexão, absorção e refração. Reflexão e absorção são as cores, né? As cores que a gente vê são as refletidas e as que a gente não vê são absorvidas. E a refração agora a gente vai ver como que tem a ver com as lentes. Então, cadê? Deixa eu tirar aqui, ó. A gente tem aqui esse vídeo, eu vou passar depois para vocês. Ele mostra com laser, para ficar mais claro, né? Como é que as coisas são refletidas em espelhos e lentes. Como é que os feixes são refletidos. Aí aqui ele mostra os espelhos, aí ele também fala de espelhos curvos, que a gente não viu muito, mas é de boa. Aqui, ó, um espelho plano, tá vendo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? Sempre, não importa a direção e tal. E aí, depois de um tempo, ele mostra como é que funcionam as lentes. Calma lá. Aqui ele está mostrando como é que tem refração, então o negócio chega no vidro e a luz dobra um pouquinho e depois sai. Aqui é mais, porque o ângulo está diferente. Enfim. E aí a gente tem as lentes. Deixa eu ver a convergente aqui. Essa aqui. Essa lente aqui é uma lente convergente. Ele vai botar agora. O que é uma lente convergente? É uma lente que a luz... Então, lente é só um pedaço de material transparente. Pode ser vidro, pode ser acrílico. A luz chega nela e por causa do formato dela mesmo, a luz, e também pelo material, a luz vai dobrar por causa da refração. E aí, dependendo do formato de saída da lente mesmo, a luz vai sair dobrada mesmo. Ela não vai voltar, né, ao estado que ela estava antes. Então, uma lente convergente é essa lente que a luz passa por ela e ela converge. Convergir é chegar ao mesmo ponto. Divergir é se distanciar do mesmo ponto. E convergir é chegar no mesmo ponto. Então, a gente chama esse tipo de lente de convergente. E o nosso olho funciona mais ou menos assim. Bem parecido mesmo, porque a nossa córnea é um meio transparente e mais ou menos nesse formatinho, né, circular. Então, toda vez que a luz chega aqui, em linha reta, tá vendo? Que eu desenhei aqui, a luz chegando em linha reta, ela vai acontecer o quê? Vai ter a linha que faz 90 graus, que é a normal, a gente chama de linha normal, e a luz, ao invés de seguir reto, ela vai dobrar um pouco para mais perto da onde a normal tá? Então, ela ia passar para cá, mas na verdade ela vai passar meio dobrada. E quando ela sair, nesse formato aqui de lente, tem uma outra normal aqui, que faz normal dessa superfície, e em relação a essa superfície, ela está saindo reta, né? Não tem ângulo. Então, o ângulo é zero. Então, ela só vai sair reta, não vai dobrar nada nesse ponto aqui. Para essa lente, é assim que funciona, né? É assim que a refração acontece. Opa. E aí, ou seja, o negócio vai dobrar aqui e vai passar reto. Ou seja, ele vai acabar, todo mundo vai acabar se juntando num ponto aqui. Inclusive, que a gente chama de foco, né? Por razões óbvias. E aí, isso vai mudar como é que a imagem se forma. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Acho que pouco. Tá, já vou acabar. E a aula que vem eu vou revisar isso aqui. Então, que nem uma lente de lupa. A lente de lupa faz isso. O pessoal, né, já viu brincadeira maldosa de ficar matando formiga com lente de lupa. Isso só acontece justamente porque a luz do sol consegue ser concentrada num ponto, que é esse foco aqui,
E aí, se você colocar a uma distância correta, esse ponto pode, inclusive, queimar, você pode acender uma fogueira e tal. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre como que acontece a formação de imagem atrás do olho na próxima aula. E vou falar sobre as deficiências ou defeitos visuais, né? Que é miopia, hipermetropia, astigmatismo. E aí a gente acaba essa parte do assunto. Mas é isso, gente. Eu vou falar então sobre os defeitos visuais na próxima aula. E como eles são rápidos, eu vou fazer alguns exercícios também depois. E vou passar alguns desses videozinhos sobre lentes para vocês verem porque é legal e interessante, tá bom? Mas é isso. Vocês têm alguma dúvida? Em relação às cores, como funcionam para quem tem daltonismo, já que eles enxergam uma cor no lugar de outra? Pois é, quem tem daltonismo tem alguma percepção diferente nos cones, então tem uma falha, tem uma falha aqui nas células que percebem as cores. E aí, eu não sou especialista nisso, mas eu sei que, por exemplo, eu tinha uma amiga, né, que tinha, e assim, pelo menos o problema dela era assim, tinha um certo tom de vermelho e um certo tom de verde que ela não via, ou seja, ela vê preto. Então, normalmente isso acontece, a pessoa vê preto porque ela não vê cor nenhuma, porque essa cor o olho dela não reconhece, não enxerga. Então, é mais ou menos assim que funciona o daltonismo, mas existem vários tipos de daltonismo. Pode ser, imagino que tem explicações mais complicadas para isso, mas a explicação básica é isso, seria uma coisa nos cones, que são as células que percebem cores, um defeito, e eles não percebem essa cor, que nem a gente não percebe raio-x nem rádio com os nossos olhos, eles não percebem a cor verde, por exemplo, e a cor vermelha. Entendeu? Aí é tipo isso. Tá, ficou. Beleza, então, ó, gente, eu vou passar uma lista de exercício um pouquinho maior, tá? Porque não teve exercício semana passada e precisa falar do assunto semana passada também. E aí vocês tentem fazer até quarta-feira para a gente tentar responder tudo junto. E se vocês tiverem dúvidas, para trazer logo e a gente já responder as dúvidas também, tá bom? Beleza. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Vou parar a gravação aqui.